Graças ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede para podermos nos reunir em torno da pessoa de Cristo e também para ouvirmos a Sua palavra. A palavra de Deus, como a própria Bíblia assim a revela para nós, ela é dínamos, ela é poderosa. A palavra fala que ela é como um martelo que esmiuça, que quebra a penha, que quebra a pedra do nosso coração empedernido. Todos nós nascemos com o coração empedernido, mas graças ao Senhor, quando a palavra nos penetra, ela tem este poder de quebrar os nossos corações e levar, e precisa ser quebrado esse coração de pedra, para que ele se torne então cacos imprestáveis, para que então ele nos dê um novo coração. Isso Ele já nos fez por cada um de nós. Na cruz, no Calvário, no seu corpo, Ele fez uma cirurgia invisível em nós ali. Porque nós nascemos pecadores, já nascemos filho espiritual do maligno. Agora Deus nos amou, Ele colocou os olhos em cada um de nós, nos chamou, e aqueles que tiveram seus ouvidos abertos, então puderam receber o Senhor. Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, hoje nós vamos analisar mais uma vez, estudo de número 2, sobre a vida de cruz de Abraão. Vamos ler aqui inicialmente 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, que está aí dentro do nosso boletim. E todas as vezes que estiver em negrito, nós vamos ler juntos, para lermos duas vezes, né? Então diz assim, 2 Coríntios 4,10: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, como somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos congrega nesta manhã. E se o Senhor nos congrega, Pai, porque o Senhor tem algo a nos dizer. Nesta noite nos dá sabedoria para compreendermos a Tua voz, na revelação, na interpretação da Tua palavra. Te louvamos pela noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Pai, e nesta manhã nós sabemos que é um dia muito especial, porque foi o dia que o Senhor fez para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos nele. Pai justo, nos dê concentração, que Teu Espírito, Pai, trabalhe em nós, operando a Tua palavra, a cruz, nos fazendo, Pai, cada vez mais homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. O Teu desejo, Pai, e esse deve ser o nosso desejo também, que venhamos a crescer no Senhor. E para isso, Pai, temos aqui 4 figuras lindas da vida de Abraão, sobre a vida de altar, sobre a vida de cruz. Então, Pai, nos ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que seja uma manhã marcante, seja uma manhã eficiente, eficaz, na operação do Teu Espírito em nosso interior. Pai justo, nós não queremos tão somente ficar numa base de estudo da palavra, mas queremos tocar toda a realidade que a Tua palavra fala e revela para cada um de nós. Pai, as nossas vidas estão em Tuas mãos, abra o nosso entendimento, como Tu fizeste com os discípulos, para que eles compreendessem as Escrituras. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, como a Tua voz, ela é doce, e em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, a nossa vida com o Senhor, ela começa, claro, no novo nascimento. Novo nascimento, irmãos, todos nós já temos esse entendimento, essa compreensão, que, em primeiro lugar, não significa que por nós frequentarmos uma comunidade, significa que somos nascidos de novo. Não significa nós guardarmos regras e mandamentos das Escrituras Sagradas, isso não vai nos tornar filhos de Deus. O princípio elementar da doutrina de Cristo para a sua igreja é ter uma vida com o Senhor. E para isso, Ele mesmo realizou tudo por nós. Deus, em primeiro lugar, nos amou, e nós temos que entender isso claramente. Tudo que Deus fez por cada um de nós foi por amor, porque Ele é amor, e o amor nos amou, nos alcançando,
nos virando de cabeça para baixo, porque nós estamos contrários ao Senhor, nós nascemos inimigos de Deus, por causa da nossa maldade, do nosso coração pervertido, por causa do pecado então que habitava em nós, mas graças ao Senhor que Jesus veio como aquele que é o Cordeiro de Deus, Ele removeu o pecado de nós, nos fez então não apenas meros frequentadores, das reuniões da igreja. Nós sabemos o significado que tem as reuniões da igreja, porque é o Senhor quem nos move, é o Senhor que tem guardado os seus remanescentes, é o Senhor que nos congrega porque Ele deseja falar. Graças ao Senhor porque Ele é um Deus que fala e um Deus que se revela, mas Ele fala e se revela para aqueles que têm um profundo desejo em que Ele fale, em que Ele se revele. De outra sorte, nós não vamos ter o falar de Deus, não vamos ter as visões do Senhor nas Escrituras Sagradas. Então, Ele é um Deus que anseia por nós de uma forma absurda e louca. Ele é louco de amor por cada um de nós. Mas Ele deseja que nós, voluntariamente, possamos nos achegar até Ele, conhecer quem Ele é, aquilo que Ele fez no Seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é o desejo do nosso Pai. Então Ele está preparando-nos, nós, para aquele grande dia, o dia das bodas do Cordeiro. Porque nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus é séria, como Ele é sério. Então vamos fazer hoje um mergulho nas Escrituras Sagradas para ver itens, detalhes de uma vida ascensional com o Senhor. O que é uma vida ascensional com o Senhor? É uma vida de crescimento espiritual. Crescendo, nós vamos crescendo no Senhor. Então Ele vai ter em nós o seu testemunho, em cada um de nós, se nós então almejarmos crescermos, porque Deus não vai usar uma pessoa que seja espiritualmente criança, então Ele tem que nos preparar, tem que nos amadurecer, para que então Ele possa nos usar. E quando Ele nos usa, irmãos, nós vamos descobrir algo que é fantástico, vamos dizer assim, que é você se tornar íntimo do Pai. Claro que na vida de Abraão nós vamos descobrir também como podemos obter o segredo de uma amizade genuína com Ele, porque o que Ele quer conosco é que nós sejamos muito mais do que filhos, vamos dizer assim. A filiação é algo maravilhoso porque é a vida eterna, nós somos filhos eternos do nosso Pai Celestial, pelo novo nascimento, pela nossa morte e ressurreição junto com Cristo. Ele falou, lá em João 10, 28, que nos daria a vida eterna, Ele nos deu a vida eterna e que nós nunca iríamos perecer. Então isso é maravilhoso para nós. Nós já temos a vida de Cristo, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, nós vamos descobrir o segredo de uma amizade genuína com Ele, como era Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. E o Senhor Jesus chama todos os seus como amigos. Ele disse assim lá em João 15: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Quando Ele pede algo para nós realizarmos, primeiro Ele vai nos habilitar, vai nos capacitar a realizar algo, pela suficiência dEle. Não que nós mesmos temos a capacidade de pensar alguma coisa ou de realizar alguma coisa. Antes, a nossa suficiência vem de Deus para realizarmos a sua vontade plena. Isso que Ele quer, isso que Ele deseja de nós, por isso que Ele nos capacita com Ele mesmo, nos dá toda a habilidade, porque o Pai, quando realiza algo através de nós, aquilo que Ele realiza tem que ser como Ele é. Em primeiro lugar, a vontade dEle vai ser feita, mas a forma como Deus vai realizar algo em nós é conforme Ele é. Tudo que nós fizermos será de uma forma perfeita, porque Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Percebe, irmãos? Então nós temos que, em primeiro lugar, crer que Ele habita em nós e que as nossas vidas serão regidas pela pessoa dEle. É o mover de Deus em nós que nos faz mover. Jesus disse assim, em João 15, 5, que sem mim nada podeis fazer. E Paulo vai reiterar isso, trazendo de uma forma tão linda, lá em Atos capítulo 17, porque nele nós movemos, nós existimos,
nós respiramos. Irmãos, nós não podemos realizar nada, fazer nada sem a ajuda do Senhor. Até mesmo o diabo, ele não pode fazer nada sem a ajuda do Senhor. Porque em Cristo Jesus, todas as coisas subsistem. Então, se é todas as coisas, inclui tudo que você possa imaginar que se move na face da terra, quer na área material, física, ou quer também na área espiritual. Agora, observa aqui, eu creio que, segundo esse texto, o maior desejo de cada um de nós é ter a manifestação da vida de Cristo. O que seria a manifestação da vida de Cristo? Seria Cristo se expressando através de nós. Agora, para que Cristo se expresse através de nós, não é que tem regras, irmãos. Nós temos aqui, e a gente vai ver depois na vida de cruz de Abraão, que Paulo ele escreve assim na revista corrigida, trazendo sempre, presta atenção que essa palavra sempre, ela significa a todo momento. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, trazendo sempre, por toda parte, onde quer que você vá, você traz em si, no seu corpo, a mortificação ou o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. O que isso significa? Eu vou para o local de reunião para reunir com meus irmãos. Eu vou trazer em meu corpo o morrer de Jesus. O que isso significa? É que eu fui crucificado, eu estou crucificado e por onde quer que eu vá, eu levo o morrer de Jesus em meu corpo. Então, observa que o Espírito, ele sempre tem um propósito em tudo aquilo que ele realiza. Então, por que trazendo sempre por toda parte o morrer de Jesus, ou a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo? Sabe por quê? Para que a vida de Jesus se manifeste, para que a vida de Jesus se expresse, para que a vida de Jesus seja vista, porque se há uma manifestação de Jesus, todos verão. Agora, como é a manifestação de Jesus em nossos corpos? Como que ele se manifesta? Como que uma pessoa que não conhece o Senhor pode ver em nós a manifestação do Senhor Jesus? Eu tenho que ter essa consciência de que eu estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir deste fato, irmãos, dessa experiência que nós temos com o Senhor, a vida de Cristo vai se revelar em nós, vai se manifestar em nós para que o mundo veja. E o que o mundo vai ver em nós quando Ele é manifestado? Vai ver Cristo, mas de que maneira? Pelo nosso falar. Como é o falar do nosso Senhor? Nós temos muitos lugares que a palavra do Senhor, o seu falar é muito doce. Todo filho de Deus, ele tem um falar dócil, um falar edificante, tem um falar restaurador, tem uma palavra de cura, tem uma palavra de restauração, tem uma palavra que de fato vai nos edificar, vai restaurar, vai impactar aqueles corações. Então ele vai se manifestar pelo seu falar, pelo seu falar. Em segundo lugar, a outra manifestação dele é pelas nossas atitudes, no nosso modo como tratamos as outras pessoas. Você vai perceber isso. É ele agindo através de nós. E é tão bom, irmãos, que quando de fato Cristo é manifestado em nós, as pessoas pelas quais vem em nós o nosso tratamento, os nossos atos, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 16, que todos os vossos atos sejam feitos em amor. Por que os nossos atos devem ser feitos com amor? Porque nós somos habitados pelo Deus de amor. E esse Deus de amor, ele se expressa em nós amando. E Jesus foi muito claro, dizendo o seguinte, em João 13, amai-vos
uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou com um amor sacrificial, um amor doador. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então o amor de Deus em nós é um amor doador, é nós se doando para as outras pessoas. Essa é a manifestação da vida de Cristo em nós, é a manifestação de sabedoria. Nosso falar será um falar também agradável, temperado com sal, onde vai trazer edificação. Então é um falar maravilhoso. Então nós vamos ter também uma manifestação de longanimidade. Todo filho de Deus, ele já tem em si o fruto do Espírito, que também é a longanimidade. Ele vai ter um ânimo longo. Ninguém consegue esgotar a paciência de Deus. Imagina só, irmãos, com tantas perversidades neste mundo. Se Deus não fosse longânimo, que Pedro vai dizer, mas Deus é longânimo e não quer que nenhum de vós se perca. Porque se Ele executasse seu juízo agora, onde estaria este mundo, irmãos? Totalmente perdido. Seriam lançados na perdição eterna, separado da presença do Senhor para todo sempre. Mas graças ao Senhor, Ele é longânimo. Então Ele já começou uma boa obra em nós. Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Agora, queridos, para nós, de fato, sermos o povo de Deus, nós precisamos ter determinadas experiências nele. Primeiro, como eu já me referi aqui anteriormente, é o novo nascimento. E a partir do novo nascimento, irmãos, nós vamos perceber aqui que nós temos de passar por certos tratamentos ou por certas provas e por certos treinamentos para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então foi assim com Abraão, nós vamos ver aqui, e deve ser assim com cada um de nós individualmente. Porque, irmãos, se eu e você nós não formos provados, nós não servimos para nada. Estão me compreendendo? Deus sempre vai provar aqueles que eu tenho uma grande fé. Você já ouviu pessoas dizer o seguinte, mas eu tenho uma grande fé em Deus. Isso não existe na Bíblia, irmão. Essas pessoas que falam que têm uma grande fé, são simplesmente pessoas religiosas. São aqueles jargões religiosos que o próprio Senhor falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o que nós vemos hoje? Largar a palavra, estão estabelecendo regras, trazendo para a vida da igreja muitas cargas e fardos pesados, que nem eles mesmos conseguem carregar, nem com um dedo eles querem desatar, e colocam sobre as costas dos discípulos, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para você ser uma pessoa boa, você tem que carregar isto, esse é o teu sacrifício. Irmãos, Deus não pede de nós nenhum sacrifício. O que Ele pede de nós é que nós tenhamos nos lábios louvores, porque tudo Cristo já realizou por nós. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu a fizeste por nós. Agora, preste atenção, não vai pensar que é Ele só fazendo. Isaías, ele disse assim, todas as nossas obras Tu a fizeste por nós. Então, isso significa, entenda uma coisa aqui, irmãos, que não é Deus que vai fazer tão somente uma obra assim monérgica, onde só Deus trabalha. Na salvação da alma, Ele faz, mas com a nossa ajuda. Então, todas as obras que Deus vai fazer em nós e por nós e através de nós, Ele vai fazer em nós. Ou seja, quando nós estamos entregues a Ele, então Ele vai operar em nós, Ele vai fazer as suas obras neste mundo, primeiro para a edificação do corpo de Cristo e para alcançar pecadores, mas vai fazer através de nós. Mas Ele já começou uma boa obra, mas Ele está nos usando.
Irmãos, você tem percebido o agir de Deus? Hoje nós vamos estudar sobre as visitas de Deus a Abraão, uma das visitas, vamos ficar impressionados quando Ele nos visita para nos falar, e o falar dEle, irmãos, nos impulsiona para a frente, e temos que estar com os nossos ouvidos bem abertos para ouvirmos a sua voz, entende, irmãos? Quando nós somos visitados pelo Senhor, e Ele vai fazer visitas constantes a nós. Quando você vai ler a Bíblia, irmãos, eu tenho tanto temor e tremor no meu coração, quando eu abro a palavra, porque eu sei que Ele vai falar alguma coisa, e aquilo que Ele falar, Ele vai formar em mim. Aquilo, quando começa a ser formado em mim, Ele vai começar a me impulsionar para realizar aquilo que Ele almeja e deseja. Mas, irmãos, se nós não desejarmos isso, Ele não vai arrombar coração. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele é muito elegante, Ele é cortês, Ele é um cavalheiro. Ele não vai forçar, colocar nós uma camisa de força e você tem, porque senão você vai. Não. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, se nós não negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz, nós não poderemos ser usados pelo Senhor. Nós não seremos trabalhados pelo Senhor. Percebe, irmãos? Eu creio que todos nós desejamos ser trabalhados pelo Senhor. Então, a partir do novo nascimento, Ele vai começar uma obra em nós de aperfeiçoamento. E se nós não percebermos as visitas do Senhor em nós também, o que vai acontecer? Nós vamos dizer não para Ele. Vamos dizer não para essa dor, não para esse sofrimento. Ou seja, eu não quero ser aperfeiçoado. Mas Deus, Ele fala assim para nós: mas filho, você quer ser aperfeiçoado? Você está orando a mim para ser aperfeiçoado? Eu estou lhe aperfeiçoando e você não quer? Então Ele é paciente. Então, irmãos, que nós entendamos isto, que Deus vai trabalhar em nós. Ele está trabalhando em nós. E Deus, nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo, Ele começou o seu julgamento. Em primeiro lugar, na sua igreja. Que julgamento que é esse? De aperfeiçoar os seus filhos. A igreja de Cristo está sendo tratada. Vocês não percebem, irmãos, que essa epidemia tem uma finalidade de separar o povo do Senhor? É a mesma coisa como que separar o trigo do joio. Percebe, irmãos? Que Deus não veio chamar gente religiosa. Deus veio nos tornar seus filhos e filhas e trabalhar nele, amadurecer esses irmãos para o encontro com o Senhor. Porque, irmãos, sem este aperfeiçoamento, Tiago, ele diz assim, na sua epístola, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança ou paciência. Agora, esta prova, ela tem que ter uma ação completa em nós. O que é uma ação completa? A tribulação veio, o sofrimento veio, cada um de nós aqui tem as suas tribulações. Mas dependendo como nós vamos passar por essa tribulação, e essa tribulação ela é boa para nós, porque Ele quer nos aperfeiçoar, para que ela tenha uma ação completa, eu preciso de ir nela com o meu Senhor até o final. Eu vou ganhar experiência, eu vou ganhar uma fé mais alicerçada nele. Então Ele vai nos amadurecendo, irmãos. Isso é tão precioso. Então nós vamos ser aperfeiçoados. Então foi assim que Deus realizou com Abraão o seu chamamento. Nós vamos, domingo que vem, se o Senhor permitir, pela manhã, vamos analisar o chamamento de Abraão. Que chamamento maravilhoso, irmãos. Nós somos chamados em Abraão e não em Adão. Quando Deus nos chamou, chamou em Abraão, que é o pai da fé. Isso é tão maravilhoso, mas Ele precisa nos provar. Queridos, Deus pôs Abraão, nós vamos ver aqui no quarto altar, pôs Abraão à prova várias vezes. Se eu e você, nós não passarmos pela prova, queridos, para que nós sirvamos? Servimos para nada, não vamos prestar para nada, Ele não quer meros espectadores. Ele quer homens e mulheres
que de fato vivam a vida de Cristo. Cristo não é apenas o nosso Salvador, Cristo não é apenas a nossa vida. Cristo, como diz Paulo em Filipenses 1:21, para mim o viver, o meu viver é Cristo. Sem Cristo eu não vivo. Ele vive em mim, Ele se expressa em mim, se manifesta em mim. Então Paulo foi para nós o modelo adequado para vivermos uma vida cristã, tendo toda a manifestação da vida de Cristo. Agora, quando somos aperfeiçoados, irmãos, muitos infelizmente retrocedem. Porque na vida cristã, ou você avança ou você retrocede. Não tem estagnação, ficar parado ali no meio. Estou aqui, então, não, isso não existe. Ou você avança ou você está retrocedendo. E aqueles que retrocedem, queridos, a palavra fala que Deus, o Pai, não se compraz nele. Deus não tem prazer nessa pessoa. Vamos ler esse texto lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Hebreus 10, versículo 37 em diante. Temos aqui uma declaração fundamental nas Escrituras que nos chama muito a nossa atenção. Diz assim, olha só, Hebreus 10, a partir do... Deixa eu ler a partir do versículo 35, é um pouco longo, mas vale a pena nós refletirmos um pouquinho aqui, irmãos. Diz assim a palavra, 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Como efeito, tendes necessidade de perseverança. Aqui, irmãos, a Bíblia ela é tão atual, nós temos necessidade de perseverança. Perseverança, irmãos, ela tem que sobrepujar a nossa vontade de não querer sermos perseverantes. Percebe? Perseverantes. E o que mais? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro, perseverança. Somente quando nós somos perseverantes, nós vamos realizar, fazer a vontade do Pai. E depois, claro, para alcançar a promessa. E agora, olha o 37, que lindo, irmãos, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, voltar para trás, nele não se compraz a minha alma. Agora, veja aqui que lindo o 39, por que nós temos que ser perseverantes? Ele vai explicar por quê. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Perdição do quê? Vida da alma. O espírito já foi regenerado. Para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa palavra aí, conservação da alma, no grego significa nada mais, nada menos do que salvação da alma, aquisição da nossa alma. Jesus disse lá em Lucas 21, é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Irmãos, então não se contente com uma vida superficial com o Senhor. Seja perseverante em seguir o Senhor. Percebe? Então Ele quer fazer isso em nós, sermos perseverantes. Agora, claro que quando nós enfrentamos as grandes tribulações da vida, o que vai acontecer conosco, irmãos? Vamos ficar tristes, vamos ficar sôfregos, vai doer, vai machucar, mas tudo isso é o quebrantamento que Deus usa para tratar com a nossa alma. Mas Ele prometeu também coisas maravilhosas, irmãos. Neste caminho da cruz, caminho da vida de cruz, vamos passar por situações dificílimas, mas sabe o que Ele prometeu para nós, irmãos? Algo tão doce. Eu queria compartilhar com vocês também, para nós entrarmos aqui no estudo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. 2 Coríntios 1, verso 5. Olha a promessa que Ele fez para nós aqui. 2 Coríntios
1, versículo 5. Presta atenção. Diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, olha que lindo, irmãos, tudo aquilo que Cristo sofreu no Calvário se manifesta em grande medida em nosso favor. Aí vírgula, né? Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você vai passar pela tribulação, vai sofrer, sentir dor até chorar, vai ter muitas perdas, mas na medida em que você passa por aquele sofrimento, na medida leve e momentânea tribulação, vai produzir peso de glória para a sua vida. E outra coisa, não para aqui, assim também a nossa consolação, ela será uma consolação transbordante por meio de Cristo, por meio de Deus. Cristo é o Deus encarnado. Agora, como que Deus consola uma pessoa? Irmão, quando você está triste, um amigo vem, ele consola, ele conforta, te dá um abraço, te dá um beijo, dá palavras ali muito carinhosas, nos consola. Mas, irmãos, quando Cristo, Deus de amor, Ele mesmo é quem vai nos consolar. Ele disse aqui no versículo 4 do capítulo 1, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele mesmo que vai nos confortar. É um consolo que nenhum amigo, irmão, por mais humano que seja, por mais carinhoso que seja, vai lhe trazer o conforto que Ele nos dá. Graças ao Senhor que está escrito, porque é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, irmãos, quando vem uma tribulação, um sofrimento, uma dor, não se desespera. Saiba que o consolo virá da parte do Senhor e o próprio Senhor estará ali consolando, estará ali confortando. A palavra consolo aqui também no original significa aquele que nos encoraja. Na medida em que Ele vai nos confortando, Ele vai nos encorajando. Olha, filho, está duro, mas você vai vencer, eu sei que você pode. Aquele filme Desafiando os Gigantes, assistam aquele filme, irmãos. São maravilha que nós vemos ali, tantas lições lindas temos naquele filme, Desafiando os Gigantes, percebe? É um filme que impacta, quando você olha o trabalhar de Deus nas entrelinhas, é maravilhoso. Aquele rapaz muito forte, que ia com 100 metros, aliás 30 metros com um rapaz nas costas, por estímulos do outro, que agora conhecia o Senhor, passou uma força para ele, ele colocou um rapaz nas costas, e o objetivo é que ele caminhasse com ele nas costas 50 metros, mas ele foi, chegou no final, olhe para trás, você trouxe teu amigo, você caminhou o campo inteiro com ele nas tuas costas, porque vendaram os olhos dele, né? Porque quando nós estamos com os nossos olhos abertos, a gente vê o problema, a dificuldade, como Pedro, viu o vento, viu as ondas, ficou com medo e submergiu. Por isso que olhando firmemente para Jesus, a fé é você olhar para fora, não para dentro, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, queridos, olha aqui o versículo 8 e 9, que lindo, irmãos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, o que habita em nós é o Cristo da ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, nós não temos que temer nada. Você não recebe consolo daquela palavra de Jesus, de João 5,24? Nós já passamos da morte para
a vida. O que nós temos que temer, irmãos? Queridos, que o Senhor então nos ajude a caminharmos olhando para Ele. E outra coisa, Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele não vai permitir aos seus filhos tribulação além da sua capacidade de suportar. E todas as tribulações, não pensa que isso é maldição, como muitos pregadores falam por aí. Você tem que rejeitar isso aí, que não é de Deus. É de Deus, irmãos. Se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele certamente vai endireitar os nossos caminhos. Então, tribulação na vida de um filho de Deus, ela é bênção, porque nos ajuda a crescer no Senhor, nos ajuda a formação de Cristo em nós. Queridos, então nós vamos analisar aqui a vida de Abraão, só lembrando de algo muito importante, que a restauração de Deus começou com Abraão. Chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, para que através dele Deus pudesse ter o seu testemunho na terra, para que Deus então pudesse ter ali um grande povo, uma grande nação. Deus começou com um homem, no qual Ele chamou Abraão. Por que Deus chamou Abraão? Talvez porque ele era um dos piores que existia naquela época. Abraão era um adorador de ídolos. Havia naquela época 5.000 velas oferecidas aos deuses. E Deus chamou Abraão daquele meio. Irmãos, não começou com Abraão. Abraão nunca quis ser usado pelo Senhor. Abraão jamais imaginou que aquilo poderia ocorrer com ele. Mas Deus o chamou do meio daquelas trevas, do meio daquelas potestades, império das trevas, e trouxe Abraão para o reino de luz. Que lindo, irmãos. Então ali Deus disse que o abençoaria e engrandeceria o seu nome, e o abençoaria, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então nós temos que olhar para Abraão com bastante cuidado, com bastante atenção, e extrairmos lições preciosíssimas para nós. Então isso é muito importante, irmãos, é maravilhoso demais. Agora você será provado, sim. Vamos passar por muitas tribulações, sim, e louvado seja o Senhor por isso. Mas tem uma coisa, lembra o que Ele prometeu? Você vai passar pela tribulação, vai passar por sofrimentos, mas eu vou passar junto com você. Eu vou estar junto contigo. As tuas dores serão as minhas dores, as tuas angústias serão também as minhas angústias, e quem tocar em vocês, vai tocar na menina dos meus olhos. Aquelas pessoas que às vezes Deus usa, que são ímpios, para tratar conosco, depois elas serão julgadas pelo Senhor. Olha que Deus providente, irmãos. As pessoas que, por isso que Ele fala assim, orai pelos vossos inimigos. Aqueles inimigos do Senhor são nossos inimigos também. Não que nós somos inimigos deles, mas eles que são nossos inimigos. Perseguir o Senhor, vão perseguir a nós também. Se odiar o Senhor, vai odiar a nós também, porque Cristo habita em nós. Seremos odiados por todos, diz a palavra, mas o Senhor vai depois julgar aqueles. Então, irmãos, Ele sempre vai estar conosco. Abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías 43. Observa aqui, irmãos, o versículo 2 e 3. Olha que coisa preciosa. Primeiro que, observa aqui, o versículo 1 de Isaías 43 fala do que aqui, irmãos? Fala do novo nascimento. Tem muitos aí que falam que novo nascimento só em João 3,3. Não, toda a Bíblia fala de novo nascimento. Troca de coração. Aqui fala assim, olha só, olha o novo nascimento aqui. Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nasceu de novo, não é assim? Então, a partir do novo nascimento, observa aqui agora, quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti. Por que tudo isso, irmãos? Agora veja aqui o versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aqui claro que está falando do seu filho, Meus irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa. E ele continua dizendo: não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Descendência de Cristo, mas ele é Deus, ele não tem descendente. Quem da sua filiação ou da sua estirpe, quem dela cogitou? Mas a partir da cruz, irmãos, começando com Abraão, por isso que Abraão viveu uma vida de cruz, a partir da morte e ressurreição de Cristo, Deus pode alcançar uma família dos gentios, separa um povo do meio dos gentios para ele, dos israelitas, de todas as nações. Ele tem um povo, tem um testemunho que separou para ele um povo santo. Isso é tão maravilhoso para nós, irmãos. Então percebe aqui que logo a partir do novo nascimento já tem tribulação. Abra lá, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Aqui também é a mesma coisa. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que a partir do novo nascimento, você já vai ser provado. Olha só, 2 Coríntios 4, versículo 7. Espero que os irmãos estejam compreendendo. Isso aqui é precioso nós sabermos. Olha só, 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olha que bênção! Nós temos este tesouro, o Senhor habitando em nós em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não nascemos de novo, não temos a vida de Cristo em nós? Sim, mas olha aqui, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aí ele fala, levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida dele seja manifesta em nossos corpos. Está vendo, irmãos? O quão fundamental é o sofrimento e a tribulação na nossa vida? Isso é precioso demais. Então, quando você estiver sofrendo, eu sei que é duro isso, você se alegrar, você vai se entristecer, mas lembra-se, irmãos, é o Senhor lhe provando, lhe corrigindo. E se você não consegue dar glória a Deus, fique calado, não murmure. Murmuração vai revelar o azedume que é a tua alma. Mas se você puder dar glória a Deus em meio aos sofrimentos, como foi Paulo e Silas naquela masmorra fria, e eles apanharam, estavam ali com suas costas sangrando, rasgadas por aquelas chibatadas. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O louvor, uma dica para vocês aqui, um segredo, um princípio espiritual: o louvor é o segredo da vitória. Josafá, quando aqueles 3 grupos de pessoas vinham para lutar contra eles não tinham condições, então ele orou ao Senhor, buscou o Senhor, dizendo que não havia força nele, eles ficaram com medo, mas a resposta de Deus foi: não temas. Então o que Josafá fez? Preparou o exército e Deus disse: vocês vão lutar contra eles, mas a peleja não é de vocês, é minha. Josafá colocou o grupo de louvor na frente. E a palavra fala que quando eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, o próprio Deus colocou emboscadas e eles se destruíram. Quando Israel chegou, só viam corpos mortos e levou 3 dias para saquear todo o despojo da guerra. Irmãos, que lindo é isso, irmãos. Então, louvor, louve. Eu não tenho condições, não tenho capacidade de falar: Senhor, ajuda-me a celebrar, ajuda-me a passar por essa tribulação com alegria, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um homem que teve muitos sofrimentos e cada tribulação que Paulo enfrentava era pedagógico. Ele foi crescendo, a ponto dele declarar:
Abra sua Bíblia aqui em 2 Coríntios capítulo 7. Olha o que diz o versículo 4, irmãos. Presta atenção aqui, irmãos. Então, ele foi trabalhado pelo Senhor. Então, agora, Paulo, ele poderia em sua alma transbordar de gozo. Ele disse assim: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado. Irmãos, grandemente, que conforto que ele recebeu aqui. Ele disse lá em 2 Coríntios 1, versículo 5, que é o Senhor quem o confortou, que o consolou, que o encorajou. Então, claro, ele tinha que dizer: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Em toda e qualquer tribulação. Um homem que não sofria de uma doença chamada autocomiseração. Paulo não era dodói, entende, irmãos? Ele tinha a sua alma tratada, ele sofreu, e ele descobriu que quão fundamental é sofrer pelo Senhor. Que lindo foi isso aqui. Então, queridos, nós vamos avançar aqui um pouquinho mais, com a ajuda do Senhor, para nós vermos alguns detalhes. Eu quero enfocar aqui a marca que distingue sua jornada e peregrinação espiritual de Abraão. Então, aqui os altares que Abraão levantou o conduzem tanto a um crescimento de sua visão de Deus, quanto a um crescimento e formação do caráter de Cristo em seu homem interior. Abraão viveu uma vida de cruz, ou seja, uma vida de altar. O primeiro altar foi edificado em Siquém e podemos chamá-lo de altar da revelação. Deus revelou-se ali a Abraão. Então, na vida de Abraão, nós vamos descobrir que tem 4 altares que Abraão levantou. E todo altar era ascensional, que visava um crescimento com o Senhor. E Abraão atingiu até a maturidade, que é o seu 4º altar, que chama-se o altar da adoração. Mas aqui, vamos ler aqui, Gênesis 12, versículo 7, que diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Este é o altar da revelação. Irmãos, o que significa que o Senhor apareceu a Abraão? O Senhor se revelou a Abraão. O Senhor se fez conhecido a Abraão. Porque, vocês se lembram lá em Atos capítulo 8, aquele eunuco, ele foi adorar em Jerusalém. Ele tinha uma Bíblia do Antigo Testamento. Ele foi adorar, adorou, e vinha lendo o profeta Isaías, mas não entendia nada. Mas ele foi adorar um Deus desconhecido. Então Filipe aproximou-se daquele carro, claro, por orientação do Espírito do Senhor, e disse: chega-se para ele, sentou-se junto com ele. Que lindo, quando você tiver a oportunidade de sentar com alguém para poder pregar a palavra, isso é tão maravilhoso. Então sentou-se e ele vinha lendo o profeta Isaías, na parte que dizia: foi levado como matadouro e etc. Vocês conhecem o texto, Isaías 53. E aí aquela pergunta de Filipe: entendes o que lês? Como entenderei se alguém não me explicar? Então Filipe, começando aquela passagem, anunciou-lhes a Jesus. Então os olhos dele foi aberto e ele pôde crer e foi batizado. Depois, eis aqui a água. Ele que pediu: eis aqui a água. Quem me impede de eu ser batizado? Se alguma coisa me impedir, eu quero tratar isso já, mas eu quero ser batizado. Não, é lícito se você crê de todo o teu coração. Eu creio que Jesus Cristo é Senhor. Então desceu ambos, e ali Filipe batizou a Filipe, e ele seguiu o seu caminho jubiloso, cheio de alegria. Agora eu conheço o Senhor, não apenas de ouvir falar, mas em realidade espiritual. Eu fui alcançado pelo Senhor. Então aqui é o novo nascimento de Abraão. O Senhor se revelou a ele, se apareceu a ele. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino. Então Abraão aqui, ele viu por quê? Porque Abraão quis ver? Não, porque apareceu o Senhor a Abraão. Então ali ele fez o altar. Primeiro altar nós sabemos que fala de cruz. Queridos, visão do Senhor. Você tem orado por visão espiritual?
Queridos, a visão do Senhor a nós, e são muitos textos que a palavra ela enfoca, dá ênfase sobre a visão espiritual. A visão espiritual, ela não é tudo, mas ela é a base de tudo. Sem visão espiritual, o povo se corrompe, o povo perde toda a direção. Quando você lê a Bíblia, você não tem a visão espiritual, o entendimento do Senhor para compreender a palavra. Não há a manifestação de Deus, o falar de Deus. Você vai estar lendo sempre o Logos de Deus, mas você não vai ter o falar de Deus direto em seu espírito, que é a rema. É um falar presente, é um falar, uma manifestação gloriosa da presença dEle. Rema, né? Então temos que orar por visão. Queridos, Isaías, quando ele viu o Senhor, Isaías 6, a vida dele foi totalmente mudada. Irmãos, a visão nos consome, a visão nos coloca a nossa boca no pó. São muitos, eu já citei alguns para vocês, mas quero citar aqui o Daniel, o profeta Daniel. Abra lá em Daniel capítulo 10, bem rapidamente para ganharmos tempo, irmãos. Daniel capítulo 10, vamos ler aqui o versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Em primeiro lugar, olha o versículo 1, que diz assim, Daniel 10, 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, ler as Escrituras, você também precisa da visão espiritual. Senão você vai ter uma mente cheia de conhecimento bíblico e sem a realidade dele. Estão me compreendendo, irmãos? O Senhor me dá a visão. Eu não quero tão somente ficar com a leitura da palavra, com um conhecimento bíblico. Aquele cântico que muitos cantam, né? Eu quero ver além da letra a ti, Senhor. Né? Ver além da letra Ele, porque Ele é a realidade da visão. Agora, olha o versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, veja quem que ele viu aqui, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Ouro fala da natureza divina. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Agora, olha o resultado da visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então, a visão nos consome, a visão nos coloca no chão. Agora, veja aqui, irmãos, quando temos uma visão do Senhor. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E literalmente estava de 4 ali, por causa da visão. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste, por isso que eu falei para vocês, que visão espiritual, revelação espiritual não vai cair no teu colo. Desde o dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Percebe, irmãos? Então, a visão espiritual, revelação do Senhor, não vai cair no nosso colo. Você acha que Deus tem prazer em se revelar aos crentes que são mequetrefes, irmãos?
preguiçosos, negligentes, que não têm perseverança em seguir o Senhor. Esses são assim aqueles que, quando estão numa dificuldade, vai procurar: ô irmão, ore por mim que eu estou numa dificuldade muito grande. E se você vê a dificuldade que aquele irmão está passando, não é nada, coisinhas tão minúsculas, mas ele fica apavorado. Então ele vai buscar o Senhor agora, né? Mas não buscar o Senhor para conhecer o Senhor, mas buscar o Senhor para que o Senhor resolva o seu problema. E aqui, irmãos, quando Deus foi buscar Abraão, foi para resolver um grande problema. Que problema que Deus estava resolvendo aqui? De toda a humanidade. Porque Abraão também foi uma figura linda do Pai. Nós vamos ver depois no quarto altar dele. Mas, queridos, às vezes nós ficamos olhando, extasiado para aqueles discípulos do Senhor, né? Eu queria estar ali junto com eles. Queridos, nós estamos também como eles ficaram, numa posição muito mais, vamos dizer assim, não confortável, mas numa posição muito mais elevada, talvez, não vou dizer do que os discípulos, porque eles viviam uma vida totalmente aos pés de Cristo, mas não podemos admirar, irmãos, aqueles discípulos. Admiro sim pela sua persistência, pela sua perseverança, mas o maior privilégio nosso é saber que tanto eles como nós fazemos parte da família de Deus e que nós também somos chamados de irmãos uns aos outros. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos. Primeiro, o versículo 1 do capítulo 1. Vamos ver algumas lições para nós aqui. Apocalipse 1, versículo 1. Agora, veja aqui, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Irmãos, tem pessoas que não gostam de ler o Apocalipse. É um livro mais lindo da Bíblia. Aqui fala que tudo aquilo que Jesus Cristo é e fez é revelado a nós, porque é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Irmãos, Apocalipse vai mostrar tudo aquilo que em breve vai acontecer. Você vai ver o triunfo da igreja, a vitória do Cordeiro, você vai ver as bodas do Cordeiro, o encontro de Cristo com a sua igreja. Você tem que se ver aqui, Apocalipse 7, lá na glória, com palmas na mão, louvando ao Cordeiro. É muito lindo, irmão. Agora veja aqui, que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Agora veja quando João teve aquela visão, versículo 17, ele diz assim: quando ouvi, ele fala aqui que ele teve a visão do Cordeiro, de Cristo, do Rei da Glória. Quando ouvi, porque ele fala aqui no 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, porque ele é a palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora João diz assim no verso 17: quando ouvi, caí a seus pés. Está vendo que a visão nos consome? Caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, sou o primeiro e o último, Alfa e Ômega. Olha o 18: e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus. Agora, sabe quem teve essa visão aqui? Olha o versículo 9, irmãos. Olha que João, como que ele se descreve. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Não apenas na tribulação, mas no reino, na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Que lindo, irmãos. Mas que ele passou pela tribulação, companheiro. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Está dizendo, vocês vão passar por muita tribulação, mas eu também passei isso. Eu não sou apenas vosso irmão, mas também companheiro de tribulação.
Porque se vocês são irmãos em Cristo, são filhos, vocês vão passar por tribulações. E as tribulações serão uma bênção na vida de vocês. Não reclame, irmão, quando você passa por tribulação. Dê graça ao Senhor, porque o Senhor nos aperfeiçoando a cada dia. Isso é maravilhoso para nós. Então, eu e você, nós somos vasos que contêm o Senhor, que contêm o Pai, o Filho e o Espírito, né? E o propósito de Deus em nos chamar é para que Ele tenha o seu testemunho aqui na terra. Vamos avançar um pouquinho mais. Precisamos saber que a cruz e a revelação andam juntas. Na medida em que a cruz trata conosco, é que teremos genuína revelação de quem Deus é, de quem nós somos, do que a igreja é e do que o mundo é. Primeiro, Deus é amor, nós somos servos de Cristo, como igreja somos a esposa do Cordeiro e não devemos amar o mundo. Agora vamos para o segundo altar na vida de Abraão. Ele foi edificado entre Ai e Betel e podemos chamá-lo de altar da separação. Gênesis 12, versículo 8 diz assim: passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, a palavra Ai significa aquela cidade, um monte de ruínas, e Betel significa, Bet é casa, El de El Shaddai, Betel significa casa de Deus. Então, esse altar aqui, na vida de Abraão, foi edificado entre Ai e Betel e podemos chamá-lo de altar da separação. Irmãos, esse altar da separação de quê, irmãos? Claro que é deste mundo. Então, o que nos separa deste mundo é a cruz. A palavra fala muito claramente, em Gálatas 6,14, Paulo disse assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo, o mundo aí está morto para mim, eu estou morto para o mundo. Então, Paulo, você não se usufrui das coisas do mundo? Claro que sim. Paulo fala que nós temos que usar as coisas do mundo com mão leve. Não se agarre, não se apegue às coisas do mundo, porque uma vez que a obra da cruz operou em você e em mim, Gálatas 1,4 vai dizer que nós somos desarraigados deste mundo e plantados em Cristo. Fomos tirados pela raiz. Nós estamos no mundo ainda, mas o Senhor teve um cuidado muito grande, dizendo para o Pai naquela oração em João 17, Pai, eu vou para ti, mas eles estão no mundo. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mas estamos no mundo ainda, nós sofremos ainda toda a influência da queda. Nós podemos pegar um vírus, podemos ter câncer, podemos ter uma série de coisas, porque a nossa carne, segundo Isaías, não é eu, irmão, Isaías vai dizer que a nossa carne, ela é podre da cabeça aos pés. Não há no homem coisa sã, senão feridas, inchaços. O homem, por natureza, essencialmente, ele é em si mesmo podre. Mas ele nos amou, irmãos. Nos amou, então ele nos tirou deste mundo, para ele mesmo. Fomos plantados em Jesus Cristo, nele radicados, lá em Colossenses, né? Então, queridos, isso é maravilhoso. Agora, se você de fato quiser amar o mundo, Deus não vai lhe impedir. Mas aquele que habita em nós, ele tem um anseio por nós muito grande. E ele nos ama tanto. Como pode o Deus de amor, aquele que para ele não falta nada, ele tem ciúmes de nós? Que coisa, irmãos! Você sabe que Deus tem ciúme de você? Que você é tão precioso aos olhos dele,
que Ele lhe ama tanto, quando nós tocamos este mundo, e aquilo traz um prazer interno, isso ofende o nosso Senhor. Ele tem ciúmes de nós. Quer ver? Abra aqui em Tiago, capítulo 4. Eu vou ler o 4 e o 4. Aqui no 4, ele está chamando a nossa atenção. Será que vocês não compreendem? Seus infiéis, seus adúlteros. Ele diz assim, Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você quiser ser amigo do mundo, você pode ser, ele não vai lhe impedir, mas você vai ser constituído inimigo de Deus. Agora, olha o versículo 5, irmãos. Olha o coração do Senhor aqui. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele tem ciúme de nós. Antes você não era, mas hoje você é muito especial para Ele, porque você tem no seu interior aquele que é precioso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama tanto, irmãos, nos ama tanto, de uma forma tão grande. Então, queridos, agora se você deseja ser amigo do mundo, Deus não vai impedir, mas você sofrerá as consequências terríveis, pode ter certeza disso. Tem um texto aqui que é muito lindo, eu vou citar para vocês. Abra lá em Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Vamos ler aqui o versículo 23 e 24. Veja que precioso esses versículos aqui. Levítico 20, versículo 23 e 24. Ele diz assim: não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Olha o 24. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. O que ele estava prometendo para nós aqui? Seu filho, essa terra aqui é uma figura de Cristo, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Agora, olha o 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Vocês são meus, vocês não podem ser de mais ninguém, nem mesmo do mundo, com todas as suas cores, com todas as suas belezas. Estão me compreendendo, irmãos? Então, este altar aqui, o segundo altar na vida de Abraão, o altar da separação. Fomos separados do mundo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, fomos transportados para Ele mesmo. Então, vamos avançar. Abraão deixou Ai para trás e tinha Betel diante dele. Ai significa literalmente monte de ruínas, e Betel significa casa de Deus. Só a cruz pode separar-nos do mundo e introduzir-nos na casa de Deus. Não tem outro caminho, irmãos. O terceiro altar na vida de Abraão foi levantado logo após a sua separação de Ló. Aqui em Hebreus 13:18 nós lemos o seguinte: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, este terceiro altar na vida de Abraão, podemos colocá-lo o nome de comunhão. A palavra Hebrom significa aqui comunhão, porque o chamado de Abraão envolve comunhão. Abraão, ele se tornou amigo de Deus, e eu e você, nós fomos chamados amigos de Deus. Lembra aquele texto de 1 Coríntios 1:9? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Agora, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, uma masmorra com Cristo é um trono. Agora, um trono sem Cristo
é um verdadeiro inferno. Pode ter certeza disso, irmãos. A gente conversa com muitas pessoas durante a semana. A gente percebe que no interior dessas pessoas há um barulho, há uma agitação, uma inquietação, não tem paz. Imagina só, e são pessoas que estão entronizadas, vivendo uma vida totalmente confortável de riquezas, esbanjadoras, mas não tem aquele que é a própria paz, Cristo. Então eles sofrem, mas eles têm aquele tempo de lenitivo por causa do dinheiro que possuem. Estão me compreendendo, irmãos? Isso é muito triste. Não tem aquele que é o tudo da vida deles. Jesus disse assim: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se? O que adianta isso, irmãos? Se perder eternamente. Misericórdia. Então, queridos, estar pouco com Deus, na intimidade com Ele, significa fazer pouco de Deus também. Temos que passar tempo diante dEle, desfrutando de uma comunhão tão preciosa. Lembra de Hebreus 10, 22? Ele diz assim: para filhos, acheguemo-nos junto ao trono da graça. Acheguemo-nos. Que delícia você chegar diante do Senhor. Ele habita em nós, mas chegar para ter uma conversa com Ele, uma intimidade com Ele. Acheguemo-nos. Essa aqui é a exortação que o Espírito tem para nós. Deixa eu mostrar mais 2 textos aqui. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Tem um texto aqui que é muito lindo, irmãos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Aliás, todo esse capítulo aqui, ele é muito lindo, né? E aqui, observa aqui no versículo 9, Deuteronômio 7, versículo 9. Diz assim a palavra: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Esse que quer ter comunhão conosco. Ele é Deus fiel. Fiel a quê? A nós? Não. É fiel à sua palavra, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Essa palavra aqui, amar o Senhor, ele está dizendo que vai ser fiel até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Nós sabemos que Cristo cumpriu todos os seus mandamentos por nós. Ele quer que nós obedeçamos na dependência dEle. Então, Ele disse aqui que guardará a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Agora, queridos, lembra que o Senhor Jesus disse lá em João 14, 23? Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele habitação, morada. Que precioso, irmãos. Então, graças ao Senhor, porque Ele está em nós. E tudo aquilo que nos toca, toca o nosso Senhor também. Tudo. Vamos avançar. Podemos então chamar esse terceiro altar de altar da comunhão. Ele foi edificado em Hebrom, que significa comunhão, união. A cruz habilita-nos a ter aquela incessante comunhão com Deus, uma verdadeira amizade com Deus. O quarto altar na vida de Abraão foi erguido no Monte Moriá. Podemos chamá-lo de altar da adoração. Vamos ler Gênesis 22, verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abrão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Aqui, irmãos, segundo alguns estudiosos, Abraão está tipificando já em sua maturidade o Pai, Deus o Pai. Olha só, irmãos, Deus... É a primeira vez que nós vemos aqui uma figura de Deus o Pai, uma pessoa, Abraão. Ele prefigurava o Pai. Por que, irmãos, que este aqui era o altar da maturidade? Porque foi onde Abraão, em seu momento mais crucial da sua existência como humano aqui na face da terra, Deus lhe pediu seu filho para sacrificá-lo.
Irmãos, o que foi que aconteceu? O que Abraão disse para os seus servos ali? Eu e o menino, o moço, vamos até lá onde o Senhor designou. Vamos fazer o que lá? Vamos abrir lá em Gênesis, irmão, está pertinho aí, capítulo 22, Gênesis 22, vamos ler aqui o versículo 5, Gênesis 22, versículo 5, esse versículo aqui, irmãos, ele é tão profundo que não vou ter tempo para comentar hoje muito a respeito dele por causa do nosso horário, mas olha aqui o versículo 5 do capítulo 22, preste atenção, irmãos. Então disse a seus servos: esperai aqui, porque aquele lagar, lembra que Cristo pisou sozinho, esperai aqui, porque era só o pai e o filho, eles caminhavam juntos. Jesus disse lá em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada, percebe? Então aqui Isaac entregou-se ao seu pai. Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, Monte Moriá, e havendo, queridos, adorado, voltaremos para junto de vós. Que confiança, irmãos! Percebe que agora Abraão poderia doar tudo ao Senhor, porque este é o quarto altar na vida dele, o altar da maturidade. Viu como foi galgando passo até alcançar a maturidade? Abraão alcançou a maturidade espiritual, porque ele ia sacrificar o seu próprio filho. Então nós vamos lá, esperai aqui, depois de nós havermos adorado, voltaremos para junto de vós. Por que Abraão disse isso? Por que Abraão tinha essa confiança, irmãos? Sabe como é que Hebreus interpreta para nós? Abra lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, a partir do verso 17, Hebreus 11, versículo 17, olha que coisa mais preciosa nós temos aqui, Hebreus 11, 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recuperou seu filho. Deus até esse ponto não tinha ressuscitado ninguém, mas ele sabia de alguma maneira, talvez não sabia o que era a palavra ressurreição, mas ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho, porque Deus disse, e Deus não pode mentir, que em Isaque seria a sua descendência, e ele pediu o coração de Abraão para que oferecesse seu filho Isaque. Onde está o cordeiro? Imagine Isaque: pai, tem ali a lenha, o altar, o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro, meu pai? Claro que depois Abraão disse que Deus proverá, mas essa resposta ela é só respondida lá no Novo Testamento. Onde está o cordeiro? João aponta para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe, irmãos, entre a figura e a realidade? Nós temos a realidade, irmãos, nós estamos vivendo a época mais linda da nossa vida, porque somos habitados pelo Senhor, e Ele está próximo para vir buscar a sua igreja. Quem sabe Ele não voltará hoje, quem sabe hoje meia-noite. Você está preparado para encontrar com Ele, irmão? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos avançar aqui. Este altar reflete a vida madura de Abraão e o que ele já tinha aprendido diante do Senhor. É de aceitação geral entre os estudiosos de tipologia que aqui Abraão até mesmo tipifica Deus como Pai eterno. O que vemos aqui é um homem absolutamente rendido a Deus a ponto de sacrificar seu único e amado filho. Na verdade, neste altar, Deus coloca aquela parte mais íntima e preciosa de Abraão, o próprio coração de Abraão que tinha o precioso Isaque. Deus assim tratou profundamente com Abraão e tornou um adorador. Vamos ler Gênesis 22, 13 e 14.
Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abrão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Claro que esse monte aqui, fala o Monte Moriá, é uma figura linda da cruz. Deus proverá. E por causa desse testemunho, irmãos, hoje o Senhor tem aqui na terra o seu testemunho, a sua obra e a sua vontade. Todos eles são encontrados na vida da igreja no corpo de Cristo. E agora o que nos chama a atenção aqui é quando Abrão ergueu os olhos, olhou para cima, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Como que aquele carneiro subiu naquela árvore? Ficou preso lá em cima. É porque veio do céu, do alto. Queria substituir Isaac, seu filho. Jesus, ele nos substituiu na cruz. Ele morreu no nosso lugar, mas nós também morremos com ele, e Cristo é a nossa vida. Abraão o adorou no monte em que oferecia o que tinha de mais precioso. Só a cruz nos torna verdadeiros adoradores do Pai. Sem as marcas da cruz em nossas vidas, nós adoramos a nós mesmos e nossas vidas demais para serem oferecidos a Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, continue falando aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida, explicada. Continue, Pai, falando conosco. Continue, Pai, se revelando a nós. Continue formando Cristo em nós, ó Pai. E frutifica a Tua palavra que foi ministrada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.